Vamos para o próximo nome aqui, Vinícius Tobias. Vinícius Tobias, lateral direito de 21 anos, um jogador extremamente promissor, deixou o futebol brasileiro muito cedo, né? Tem 21 anos e já tem um tempão que está lá no futebol europeu, né? Para ser mais exato, ele está no futebol ucraniano, joga no Shakhtar Donetsk, né? É um jogador que foi revelado lá no Inter, lá em 2021. Então você pensa, né? Ele tem 21 anos em 2025. Há 4 anos atrás, com 17 anos, ele já estava sendo vendido lá, então, pro futebol europeu. Então já tem um bom tempo, né, que ele está lá no futebol europeu. Passou pelo Shakhtar Donetsk, passou também pelo Real Madrid Castilha. O que é o Real Madrid Castilha? É o Real Madrid B. É o time B do Real Madrid. E depois voltou, foi emprestado, né, e depois voltou para o Shakhtar Donetsk, onde é titular hoje da lateral direita, tá? O Vinícius Tobias é um lateral direito que já teve participações em seleção sub-23. É um jogador que, vez por outra, aparece no mercado como estando no radar dos times brasileiros, né? Um lateral valorizado. Então, é um jogador que eu considero bastante interessante. Daqui a pouco eu vou colocar os detalhes dele na tela. A informação inicial vem lá do meu amigo Silas Gouveia, do Fala Galo, tá? E a gente também pôde confirmar que é um nome observado, tá? Pelo que a gente conseguiu trazer aqui sobre apurar sobre essa situação do Vinícius Tobias, é um jogador que é do agrado do Sampaoli, é do agrado do Siga, como um organismo só, falando de departamento de mercado do Atlético, tem um ok, tá? É um jogador que tem um ok, tem um aval técnico do mercado do Atlético, esse Vinícius Tobias. Porém, é um jogador que, pelo que a gente apurou, o Atlético teria que, caso não conseguisse um empréstimo, o que eu acho muito difícil de acontecer, porque a gente está falando de um jogador titular do futebol ucraniano, do Shakhtar Donetsk, né? Independente de situação de guerra, ele é titular, então ele joga a maioria das partidas pela equipe ucraniana. Seria difícil contratar esse jogador por empréstimo. E para o Atlético contratar ele em definitivo, acredito que seria necessário pelo menos 8 milhões a 9 de euros para contratar o Vinícius Tobias. Isso pensando baixo. Como não tem uma negociação de proposta que a gente conseguiu apurar ainda, 8h37 da manhã do dia 31 de dezembro, não tem essa proposta para compra, eu acho que seria daí para cima. Então é uma situação que é um bom jogador, é um jogador que interessa, é um jogador que agrada. Dentro do Atlético seria uma boa contratação, já que a gente tem a saída do Saravia e quem fica é o Natanael, né? Não é um jogador assim da confiança do torcedor atleticano. Então acho que o Vinícius Tobias seria uma ótima reposição, um jogador que rejuvenesceria essa lateral direita e faria um contrato com um jogador que teria bastante tempo aí pela frente para poder desenvolver o seu futebol sob a batuta do Sampaoli e também se desenvolvendo para o futebol brasileiro, já que saiu daqui muito cedo, tá? Colocando na tela para vocês aqui, então, o Vinícius Tobias. Deixa eu colocar aqui. Bom, tá na tela, então, Vinícius Tobias, lateral direito, 1,77 de altura, jogador de 21 anos, avaliado em 6 milhões de euros, tem contrato lá até 29, então, assim, é um contrato longo que ele tem ainda com o Shakhtar, né? Ele está desde 2022, então foram 7 anos de contrato com o Shakhtar, provavelmente teve alguma renovação aqui no meio. É um jogador que é titular na maioria das partidas, né? Joga a maioria das partidas, não é 100% titular, porque lá no futebol europeu eles revezam muito, mas, por exemplo, na Liga Ucraniana ele tem 11 jogos com 2 gols e uma assistência, estamos falando de um lateral direito, então são números interessantes, né? E é um jogador que teve a passagem aí pelo Real Madrid B, pelo Castilha, então o Vinícius Tobias aparecendo no radar do Atlético. Vamos ver se essa negociação avança. Acredito que se avançar vai ser para comprar. Tá? Acho difícil conseguir um empréstimo, a menos que o jogador ele faça muito lobby, a menos que o agente do jogador faça muito lobby para acontecer. Acho improvável que a gente consiga contratar o Vinícius Tobias por empréstimo, né? Então acho que tem que envolver dinheiro nesse jogador aqui, mas é um jogador que me agrada bastante, né? E é uma informação, como eu disse, repito, lá do Fala Galo, do Silas, e eu consegui confirmar a informação aqui, de fato existe um interesse no jogador, mas
tratam com cautela, porque é uma contratação que vai despender grana, né? Então tem que ver como que vai ser essa situação. O Atlético tem um orçamento para contratar, mas também tem saídas para acontecer, né? E tem a questão do fluxo de caixa, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês qualquer atualização que a gente tiver sobre o Vinícius Tobias, tá?